Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui juntos nesta quinta-feira, nesse segundo encontro do nosso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 18 de março de 2021 e é muito bom estarmos aqui, convidando a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e com muita gratidão a cada amigo que vem compartilhar conosco desse aprendizado. Junto, nós vamos caminhando para podermos nos preparar, curarmos a nós próprios e auxiliarmos na obra do Cristo, quando ele diz: cure. Então, nós estamos aqui com essa intenção, aprender para podermos curar. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, muito bom juntos mais uma vez. Queridos amigos, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz. Boa noite, Anne, que bom, que bom. Abrindo a mensagem 73, o livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 73, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, escrevendo a segunda carta ao amigo Timóteo, capítulo 2, versículo 16. E Emmanuel diz: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Queridos amigos, vamos agradecer e vamos orar. Senhor Jesus, tu dissestes que quando 2 ou mais se reunistes em teu nome, vós também aí estarias. E rogando, Senhor, a tua presença entre nós vamos dando início a mais esse encontro, a mais essa reflexão. E te pedimos, Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê o bom ânimo, a coragem e a fé. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que bom, queridos amigos, estarmos aqui. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Denise. Denise com seu caderninho já para fazer as anotações. Arnaldo também, que bom, Arnaldo, você aqui conosco. E, queridos amigos, para que nós possamos aproveitar o máximo o nosso tempo, nós vamos iniciar para aqueles que, porventura, estejam chegando pela primeira vez, o nosso objetivo, ao trazermos esse curso, Cure-se e Cure pelo Magnetismo, é aprendermos as técnicas para como nós devemos nos situar para podermos auxiliar a tantos irmãos de humanidade. Em primeiro lugar, a nós próprios. E assim nós vamos caminhando. Então, nós vamos começar, e eu peço paciência a vocês, porque essas tecnologias às vezes me confundem um pouco, mas vamos em frente. Vamos em frente.
Vamos em frente, vamos caminhando. Vamos caminhando. Tem que ter um pouquinho de paciência. Ainda bem que eu tenho aqui uma assistência aqui para me auxiliar. Ainda não. Então, vamos ver se agora vai. Ah, sim, agora já estamos entrando no ar para a nossa segunda aula, dia 18 de março de 2021. Cure-se e cure pelo magnetismo. E hoje nós vamos ver quais são os requisitos para ser magnetizador. Porque muitas das vezes a pessoa até se propõe a estudar, mas fica naquela dúvida: será que eu tenho condições? Será que eu estou preparado para ser magnetizador? Nós sabemos que Jesus escolheu 12 homens simples, pescadores, homens rudes, para o trabalho no bem. Nós estamos num planeta de provas, um planeta de expiações. Nenhum que aqui habita já atingiu a perfeição. Nós estamos buscando a nossa melhoria, a nossa renovação moral e espiritual, mas todos ainda temos as nossas limitações. Nós vamos iniciar no nosso curso, começamos a semana passada. Aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de assistir, entrem lá no nosso canal do YouTube, tem lá a playlist do curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E ali vocês vão encontrar a primeira aula. E nós começamos refletindo o que é o magnetismo, se eu estou realmente no meu coração com esse propósito de aprender e de doar o meu tempo. E hoje nós vamos ver os requisitos para ser magnetizador. Não adianta eu começar ensinando as técnicas e se nós ainda não tivermos a consciência desse trabalho magnífico, desse trabalho tão importante que é o trabalho do magnetismo. Então, hoje nós vamos ver os requisitos básicos para sermos magnetizadores. Mas aproveitando também, dando boa noite ao Arnaldo, boa noite, Chaves, Danúbia, boa noite, Danúbia, que bom, seja bem-vinda. Mas então, queridos amigos, prosseguindo, nós vamos refletir quais seriam esses requisitos para ser magnetizador. Lembrando que esse é o básico, logicamente, que quando nos propomos a um trabalho, nós temos que buscar o melhor, mas pelo menos o básico. Qual seria esse básico desses requisitos? E a Maria Dolores também mandando um boa noite. Mas o primeiro requisito que nós precisamos ter seria qual? A vontade. A vontade. Porque se nós não tivermos vontade de realizarmos o trabalho, já colocou tudo a perder. O segundo requisito para sermos um magnetizador, uma magnetizadora, é a confiança. Confiança, crer em nós próprios. Eu posso,
Se Jesus disse, ide e curai, é porque ele confia que eu tenho possibilidade. Eu confio, eu vou me qualificar, eu vou aprender, eu vou exercitar, eu vou praticar. Eu sei que eu posso. Porque se ele disse que eu posso, é porque eu posso. Não é verdade? E o terceiro requisito, desejo de fazer o bem. Não adianta eu ter a vontade, eu ter a confiança, mas se eu não tenho um desejo sincero de fazer o bem, sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção de recompensa, então eu estou no caminho. Eu peço a vocês, aqui a minha parte técnica está perguntando aqui, para que eu pergunte a vocês como que está o áudio, como que está o áudio. E com relação também ao tamanho da tela, se os slides estão bons nesse tamanho ou se eu inverto a posição dos slides para que vocês possam ver melhor os slides, porque nesse momento eu estou mais destacada do que os slides. Então, me digam aí, o que é que vocês acham? O som e os slides ficam assim mesmo ou eu inverto para ficar melhor para ser visualizada? Então, aguardando o retorno de vocês. Então, esses requisitos básicos. Tá bom, a Cirlei está dizendo que o som está muito bom. Os requisitos básicos. Mas Deleuze que foi um grande magnetizador do passado, no livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, no capítulo 1, tratando de noções gerais e princípios, no item 9, Cirlei pediu para aumentar a imagem. No item 9, Deleuze diz o seguinte, mas antes de eu dizer o que o Deleuze falou, eu vou aqui aumentar a imagem, mas eu vou pedir aqui a ajuda para que eu possa fazer isso corretamente. Tenham aí um pouquinho de paciência para que eu possa fazer isso adequadamente. Para aqui, né? Inverto aqui. Isso, e agora eu volto aqui, não é isso? Eu volto aqui. E aonde é que eu vou voltar agora? Cadê? Não. Aqui. Isso. Agora está. Tá correto. Estou vendo ali, está direitinho. Então, Deleuze diz: a primeira condição para magnetizar é a vontade. Deleuze foi um dos grandes magnetizadores clássicos, um dos discípulos de Mesmer, e ele diz: a primeira condição é a vontade, a segunda é a confiança que quem magnetiza tem em suas forças. A terceira é a benevolência, ou o desejo de fazer o bem, que foi o que eu havia dito, os requisitos para ser um magnetizador. A vontade, a confiança, o desejo de fazer o bem. E ele prossegue dizendo: uma dessas qualidades pode suprir as outras, até certo ponto. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é preciso que estejam juntas as três condições. Nós podemos começar ainda sem termos as qualidades adequadas, que Deleuze diz, mas que o ideal é que as três estejam juntas para uma melhor ação
do magnetismo. Então, a vontade, a confiança, o desejo de fazer o bem. Importante começarmos a refletir para podermos realizar um trabalho que seja eficaz. Quanto mais eficaz, melhor. Allan Kardec questiona os benfeitores em O Livro dos Espíritos, na questão 33. Ele pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E eles respondem: sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Quando Kardec pergunta a mesma matéria elementar, ele está falando, se referindo ao fluido universal, à matéria elementar primitiva, ao fluido primitivo, que é o que dá o princípio de tudo. E ele pergunta: essa mesma matéria elementar, ela é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Nós vimos no nosso encontro passado, quando nós falamos que são dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus. E o fluido, que é o fluido universal, que é o princípio de tudo, que sofre todas essas modificações. E Kardec, quando pergunta, questiona, eles dizem sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Porque, na realidade, o fluido universal, ele está em todo o universo. Nós estamos mergulhados nesse fluido como se nós estivéssemos num grande oceano. Tudo está em tudo. Nós estamos interagindo dentro desse fluido. Nós fomos criação dele a partir do momento que nós sofremos essas modificações, mas ele está em tudo. E o magnetismo é uma composição desse fluido, é uma modificação desse fluido universal, que é o princípio de tudo. Mas, continuando, os benfeitores dizem: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. O que eles estão dizendo? Tudo é uma modificação desse fluido universal. Tudo vem originário dele. E Kardec comenta essa questão 33 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta, os benfeitores respondem, e ele depois vem com os seus comentários. Muitas das vezes, em O Livro dos Espíritos, nós vemos os comentários de Kardec. E ele diz: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, à vontade, ou melhor, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Ele vem dizendo o seguinte: ora, se o fluido universal, que dá origem a tudo, ele pode sofrer modificações,
Da mesma forma, os magnetizadores, pela vontade, pela ação da vontade, ele pode dar a uma substância qualquer, e nós utilizamos muito a água, porque a água é um meio que possibilita, de uma forma mais simples, essas modificações. O magnetizador, pela ação da vontade, ele pode dar propriedades diversas. Aquela água, uma simples água, ela pode se transformar na medicação adequada para aquela pessoa. Pode se transformar num analgésico, pode se transformar num antibiótico, pode se transformar no que a pessoa está precisando. E Kardec diz, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, e nós presenciamos muito isso, às vezes, quando nós oferecemos na casa espírita a água, pessoas dizem assim: ah, eu estou sentindo um gosto diferente nesta água. Esta água está com gosto amargo, está com gosto de remédio, porque ela foi modificada. Mas não somente a água. Kardec diz, a água seria uma das possibilidades. Mas ele continua dizendo, desde que não há mais de um elemento primitivo, desde que o fluido universal que ele está dizendo, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. E isso é complexo, eu acho complexo, porque nós temos que imaginar o quê? Nós temos que compreender que tudo se origina do fluido universal. Esse fluido sofre todas as modificações e essas modificações é o que dá origem a todo o universo. Tudo que existe se origina desse elemento primitivo. E Kardec coloca que a mais inofensiva substância, ela tem o mesmo princípio que a mais deletéria, porque tudo é originado desse elemento primitivo. Os nossos corpos, da mesma forma que a água, da mesma forma que uma árvore, tudo é originado. E essa substância, sofrendo modificações, ela pode se tornar uma substância deletéria. E isso é muito interessante. Mas, prosseguindo, ele diz, assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, porque nós sabemos, a água, ela se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio. Ela se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. A água, ela tem a sua composição, mas se nós duplicarmos a proporção do oxigênio, ela já vai se tornar corrosiva. Vai ser uma transformação análoga, vai acontecer uma transformação análoga. Se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Kardec diz, da mesma forma que a água tem a sua composição, oxigênio e hidrogênio, se nós duplicarmos
a proporção do oxigênio ela se torna corrosiva, nós também, pela ação magnética, nós temos possibilidade, dirigindo a nossa vontade, de também transformarmos a água. É isso que Kardec vem nos dizendo. Nós temos, pela nossa vontade, por esse desejo, pela vontade, pela confiança, nós temos a possibilidade de realizar essa transformação, utilizando o nosso magnetismo, com a nossa vontade, nós podemos muito. Mas Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 31 a 33, quando Kardec fala das curas, e para aqueles que não estão habituados, que ainda não tiveram a oportunidade, vale a pena ler a Gênese. A Gênese, que é o 5º livro da codificação, porque ali se encontra muita informação de grande importância, inclusive para nós que estamos agora estudando o magnetismo, porque ali fala dos fluidos, fala das curas realizadas por Jesus. Então, é uma oportunidade nós podermos folhear, ler e, de preferência, estudar a Gênese. Mas no item 31, Kardec nos traz dizendo, no item 31 da Gênese, como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal. Então, o fluido universal é o que, utilizando-se desse fluido, é o que dá o nosso corpo físico. Da mesma forma, o fluido universal também é o que proporciona a elaboração, a criação do perispírito, os quais são simples transformações dele, do fluido universal. Então, tanto o nosso corpo quanto o perispírito são transformações do fluido universal. E lembrando que o perispírito é o quê? É aquele que dá a roupagem ao espírito, já que o espírito mesmo, como nós, inclusive, falamos a semana passada, o espírito não tem forma. O que dá a forma ao espírito é o perispírito. O espírito é uma chama, é uma luz. Mas, continuando ainda na Gênese, Kardec diz, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, nós estamos chegando para essa reflexão de compreender como que funciona esse magnetismo. Esse fluido, que é o magnetismo, já processado, ele condensado no perispírito, ele pode fornecer os princípios reparadores ao corpo. E prosseguindo, ele diz, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Tanto pode o espírito encarnado, quem é o espírito encarnado? Somos nós, ou o espírito desencarnado. Nós, espírito, encarnados ou desencarnados, é que somos o agente que propulsiona para que esse corpo que está enfermo, que está deteriorado, ele, nesse corpo se infiltre esse magnetismo, esse fluido, são bom para poder fazer
essa mudança que é necessária para o tratamento dessa pessoa. E a cura, como que a cura se opera? Kardec diz que a cura, ela se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Nós temos uma enfermidade no nosso corpo, porque nós podemos realizar a autocura. Eu tenho a vontade, eu tenho desejo, eu tenho a confiança de que eu vou conseguir. Quantas pessoas já dadas como terminais e conseguem, com o comando, com essa vontade, substituir a molécula doente por uma molécula sã. Substituir célula a célula, molécula a molécula. Aonde está aquela enfermidade, a pessoa mudar. Nós já comentamos várias vezes, Sebastião Camargo, espírita, tem muitos vídeos, livro publicado. Ele, há mais de 20 anos, o médico havia dado para ele 2 meses de vida com câncer que o havia cometido. Ele não conhecia o espiritismo. E a esposa, que era espírita, o primeiro livro que ela deu para ele ler foi justamente a Gênese kardeciana. E ele começou a ler, ele começou a aprofundar, e ele começou a trabalhar as células, molécula a molécula. E já se passam mais de 20 anos para quem, segundo a medicina humana, não tinha mais de 2 meses de vida. Mas para isso é necessário o quê? A vontade, a confiança. E nós conseguimos realizar muito, porque Jesus disse: tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Essa vontade, a pureza da substância que nós estamos oferecendo, mas para isso é necessário o quê? Nós realizarmos a nossa própria reforma íntima, realizarmos a nossa mudança interior, para que possamos oferecer o melhor para nós próprios, em primeiro lugar. Porque como que nós poderemos oferecer para o outro do nosso magnetismo se for uma substância impura? Então, à medida que nós vamos trabalhando a nossa própria reforma íntima, a nossa reconstrução, nós estamos sendo, em primeiro lugar, nós somos os primeiros beneficiados. E, a partir daí, nós vamos ter a possibilidade de beneficiarmos também aqueles que buscam o nosso auxílio. Mas, para isso, nos diz Kardec, depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos, o magnetismo que emanam de uma fonte impura, são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, os fluidos que emanam de uma substância impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. É como se nós estivéssemos oferecendo lama ao invés
de água pura. Mas, queridos amigos, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade, porque, inclusive, a semana passada, nós fizemos uma proposta de um exercício que seria um exercício muito simples, que era, durante a semana, de quinta-feira passada até quinta-feira, que é hoje, o exercício era um exercício muito simples, era orar por si próprio. E depois observar como se sentiu e anotar como que passou a semana. E eu aproveito para perguntar: vocês gostariam agora de me responder quem fez o exercício? Quem percebeu alguma diferença? Porque muitas pessoas já me disseram que têm dificuldade de orar, ou que não oram por si próprios, não veem necessidade, porque esse Deus já sabe de que nós precisamos, então não tem o hábito de orar por si mesmo. Mas é muito importante nós orarmos por nós próprios. E é um exercício, porque à medida que nós vamos exercitando a oração, nós vamos entrando em sintonia com os nossos protetores, com os nossos anjos guardiães, e vamos assim aprendendo, ou melhor, vamos desenvolvendo essa afinidade, essa sintonia. Mas, como ficou todo mundo quietinho, eu acho que estão tímidos em me responder se praticaram o exercício, porque hoje terá mais exercícios para ser feito durante o decorrer da semana, porque o nosso trabalho aqui é de começarmos a desenvolver a nossa sensibilidade, as nossas percepções. Muitos já têm, mas outros ainda precisam desenvolver o tato magnético. Então, nós vamos começar do básico para podermos caminhar juntos. Ninguém quis responder, então eu agora estou na dúvida se todos fizeram o exercício ou se ninguém fez o exercício. Até o final vocês podem me dizer. Mas, prosseguindo, Allan Kardec, Eudócia respondeu: eu orei por mim e eu acho que mais que ela quis dizer por todos. Muito bem, Eudócia. Mas Kardec, Maria Dolores diz: sim, Leila, eu fiz o exercício e me senti muito bem. Sirlei, foi muito bom. No momento da prece, estamos sempre pedindo pelos outros. Esse exercício realmente foi muito importante. Que bom, Sirlei, esse seu retorno. De vocês todos, da Eudócia, da Maria Dolores, é porque acontece isso, às vezes a gente ora pelo outro, mas esquecemos de pedir por nós, e é importante também, porque assim nós vamos entrando em sintonia com os nossos protetores, com os nossos orientadores espirituais. Mas Kardec prossegue dizendo ser extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, Kardec diz: nós, utilizando esse fluido magnético, essa ação fluídica, ela tem horas que ela é lenta. Um tratamento magnético, em geral, não é uma vez só. Quando nós vamos ao médico, dificilmente nós, ao chegarmos em casa, uma única dose de remédio, ficarmos curados. Ele passa medicação, pelo menos 3 dias, 5 dias, uma semana. Às vezes recomenda: olha, se não melhorar, volte. O magnetismo, ele não promete que numa única sessão, num único tratamento, a pessoa ficará curada.
ela poderá ter uma boa resposta, se sentir muito bem, mas, em geral, é necessário algumas sessões. E, dependendo da gravidade da enfermidade, pode levar tempo. Às vezes, a pessoa tem uma doença crônica de 10, 20, 30 anos, tem uma doença incurável, e ela começa a fazer esse tratamento magnético, ela não vai ser curada de imediato. Agora, Kardec diz que, de outras vezes, é rápida como uma corrente elétrica. É como essa menininha aí, é muito rápido. Mas, em geral, não é assim. A Denise diz, pratiquei. Realmente nunca havia feito essa oração só por mim. Me surpreendi, como tive dificuldade de me concentrar. Olha só, que interessante. Vamos ver se eu consigo. Aqui, não consegui ver mais. E a Leonice disse, eu fiz o exercício, Leila, me senti muito bem. Que bom, que bom. Fico feliz, então, que vocês tenham feito, porque isso é muito importante. Nós vamos passar a cada encontro um exercício para a gente ir realizando. Parece simples, e ver que as pessoas sentiram um bem-estar, outros não tinham esse hábito, outros tiveram dificuldade de se concentrar, porque para o tratamento magnético é muito importante a concentração. Nós vamos trazer aqui exercícios de concentração, isso é muito importante. Mas há pessoas, continua Kardec dizendo, há pessoas dotadas de tal poder, desse poder magnético, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Porque, inclusive, neste momento, nós, trabalhadores das casas espíritas que trabalham com o magnetismo, temos realizado o tratamento magnético à distância. Não está sendo presencial, não está ali o magnetizador e a pessoa lado a lado, mas pela vontade, e o trabalho está sendo realizado. E ele diz aqui, com relação a curas instantâneas, que às vezes não precisa nem colocar as mãos, somente pela vontade. Logicamente, somente para lembrar, nós não podemos nem sonhar e nos compararmos, mas Jesus curou muitos à distância, e foi uma oportunidade para que nós pudéssemos compreender que era possível isso ser realizado. Ele nos deu o exemplo. Kardec continua. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Mas, prosseguindo, o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. Qual seria? O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico. O magnetismo que foi trabalhado, esse fluido, que é o magnetismo, a desempenhar o papel de agente. Agente o quê? Terapêutico, agente ali da mudança, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Porque nós vamos ver com relação a isso, mas o fluido, o magnetismo, de acordo com cada magnetizador,
vai ser uma qualidade diferente, porque uns vão estar melhor preparados, melhor adequados do que outros. Mas Kardec prossegue na questão 33 da Gênese. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Como? Como que essa ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras? Primeiro, são 3 possibilidades que essa ação magnética pode ser produzida. Pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, o fluido pode ser diretamente o magnetismo direto do magnetizador. Segunda possibilidade, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente, os espíritos atuando diretamente, e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. E nós vemos isso nas obras de André Luiz, quando várias vezes os espíritos se utilizam de uma forma direta do seu próprio fluido para provocar o sono sonambúlico, para retirar, às vezes, alguma enfermidade daquela pessoa. Então, isso é possível. É o magnetismo espiritual, nesse caso, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Porque tem pessoas que pensam que, ao desencarnar, o espírito se tornou puro, perfeito. Não, é de acordo com as qualidades do espírito. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade dos espíritos. Se ele é um espírito mais evoluído, um bom espírito, vai ser um bom fluido, vai ser um fluido mais de melhor qualidade. A terceira possibilidade também é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Nessa situação, o magnetizador, ele é o intermediário, ele recebe o fluido espiritual, e é o que nós costumamos, nas casas espíritas, até dizer que é um magnetismo misto, semi-espiritual, ou humano-espiritual, porque é uma parte de fluido dos espíritos e uma parte combinada, esse magnetismo, com o fluido humano, porque ele vai passar, esse fluido espiritual, ele vai passar pelo magnetizador e o magnetizador vai transmitir para aquele paciente. Ele vai ser combinado com o magnetismo humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que o fluido humano carece. E, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Os magnetizadores clássicos, Mesmer e outros, eles não conheciam os espíritos, eles ainda não existia o espiritismo, eles não acreditavam nessa influência espiritual, mas pela conduta deles, pela dedicação, pelo desejo de fazer o bem, aqueles espíritos vinham de forma espontânea auxiliá-los.
Agora, nós que somos espíritas e que temos a convicção da existência desses benfeitores amigos, nós devemos orar e pedir o auxílio deles. E Kardec, no item 34, continuando ainda na Gênesis, ele diz: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Nós podemos, todos nós temos magnetismo, mas nós podemos aumentar o nosso potencial magnético através do exercício. Mas ele diz, essa possibilidade agora de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara. E o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Por isso que eu digo, no tratamento magnético, não é apenas uma vez e a pessoa ficou curada. Geralmente requer algumas sessões, alguns encontros. No entanto, em épocas diversas, e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Porque, como nós dissemos a semana passada, desde que o mundo é mundo, sempre existiu o magnetismo. Nós vemos até nas gravuras, falamos aqui, nos templos, no Antigo Egito. Sempre existiu. Nestes últimos tempos, diz Kardec, referindo-se à época que ele estava trazendo a codificação. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, porque haviam também aqueles charlatães, como sempre os houve. E é isso que Kardec vem dizendo. Aconteciam fenômenos autênticos, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. O que Kardec quer dizer? Nós dizemos, foi um milagre, Jesus fez um milagre. Não, Jesus nunca fez milagres, porque estava tudo dentro das leis da natureza. Mas quando nós não compreendemos, nós dizemos que são coisas sobrenaturais. Agora, quando nós temos confiança e fé, aí o que acontece quando nós temos confiança e fé? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec nos fala sobre a fé que transporta montanhas. No item 5 do capítulo 19, vale a pena lerem o texto do item 5, capítulo 19, integral. Nós trouxemos somente um pequeno trecho, quando Kardec diz: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O poder da fé na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Ele tem fé. O poder da fé dele, que eu comentei aqui, o Sebastião Camargo, ele teve fé, ele teve vontade, ele teve desejo. Ele conseguiu atuar sobre o fluido, agente universal, conseguiu modificar-lhe as qualidades e lhe dar uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Conseguiu transformar as moléculas enfermas em moléculas sãs. E Kardec continua ainda no item 5 dizendo: daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal,
junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. O poder fluídico, todos nós temos o magnetismo, mas se nós juntamos uma ardente fé, vontade, força de vontade, dirigida para realizar o bem, nós podemos realizar muito. É o que Kardec vem nos dizendo e continua ainda no item 5, quando ele diz que essas realizações tidas antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Uma lei, está dentro das leis de Deus, é uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curardes, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Essa passagem é muito bonita, porque os discípulos não conseguiram realizar uma cura e vieram até Jesus quando Jesus cura, e aí Jesus fala isso para eles: se não o curastes, foi porque vocês não tiveram fé suficiente. Por isso que ele diz, está lá no Evangelho, que todos nós temos a possibilidade de realizar o que ele também fazia. Mas ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo ainda 19, só que agora é no item 12, tem uma mensagem assinada pelo Espírito Protetor. Essa mensagem ela foi dada em Paris em 1863. Mas eu pergunto a vocês, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Estão caminhando bem? Está cansativo? Como que vocês estão se sentindo? Porque, como eu falei a semana passada, nos questionaram quanto tempo vai levar esse curso e quantos minutos serão de aula. Eu falei, olha, eu ainda não defini nem o tempo, nem os minutos. Então, eu espero que vocês estejam caminhando bem, mas vamos, então, continuando. O espírito protetor, ele diz, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. E ele continua ainda dizendo, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, queridos amigos, o Espírito Protetor diz, quando vocês tiverem confiança na possibilidade que vocês têm, vocês serão capazes de realizar muito através do magnetismo. Mas, para isso, é necessário essa fé, essa confiança, o desejo de fazer o bem, porque aí nós vamos unindo tudo que nós queremos. Kardec pergunta aos benfeitores amigos, em O Livro dos Espíritos, na questão 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Olha a pergunta de Kardec. Tem esse poder? Com simples contato a pessoa poder curar? E eles respondem
Allan Kardec. O poder magnético pode chegar até aí. O poder magnético pode chegar até aí. Quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Se desejamos o auxílio dos bons espíritos, precisamos ter a pureza dos sentimentos, o desejo de fazer o bem. Mas eles prosseguem dizendo: cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Vê que aqui os benfeitores fazem um alerta. O magnetismo pode, mas não vamos ser ingênuos, não vamos acreditar em tudo. Kardec nos ensinou que temos que ter uma fé raciocinada. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia, porque sempre os houve, infelizmente. E na época de Kardec não foi diferente. Muitos se utilizavam das mistificações, se utilizavam de atitudes equivocadas para enganar. E na questão 662, Kardec pergunta: pode-se com utilidade orar por outrem? Olha que interessante essa pergunta. Será que eu posso orar por outra pessoa? Será que vai ser útil? E o que os benfeitores respondem? Tem pessoas, inclusive, que têm dúvidas. Será que eu posso orar por aquele que já desencarnou? Será que a minha prece terá alguma eficácia? E os benfeitores vão responder a Kardec dizendo: o espírito de quem ora, e espírito encarnado ou desencarnado, o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, quando a pessoa ora, atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Se orei com vontade, com intenção de ajudar, os bons espíritos vêm. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O pensamento e a vontade, quando nós pensamos, sentimos no bem, a vontade, isso tudo vai contribuir. A prece que façamos por outro é um ato dessa vontade. Nós vamos realizar a prece pelo outro, mas com desejo puro, sincero, de ajudar. E dessa forma, o que vai acontecer? Se essa prece, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Aqui os benfeitores têm de estar dizendo: a prece ela tem que ser sincera, tem que ser uma prece fervorosa. Não é, eu vou orar pelaquela pessoa e está com a cabeça em outro lugar, está pensando numa conta que vai pagar e está querendo fazer uma prece. Não, ela tem que ser ardente e sincera. E, dessa forma, os espíritos bons vão chegar. E eles vão o quê? Atuar naquele que está precisando, sugerindo àquele outro que precisa
bons pensamentos, dando a força de que ele necessita para as suas necessidades do corpo e da alma. Mas eles complementam. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Nós sabemos que irmãos nossos de outras crenças se utilizam de rezas, às vezes de um terço, de um rosário. Tudo bem, mas tem que ser de coração, fervorosa, com desejo. Se for feita apenas de uma maneira maquinal, não está tendo o resultado devido. Existindo no homem a vontade, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, ela tanto serviu para curar quanto para aliviar. Como nós dissemos, desde a antiguidade, aqueles primeiros homens colocavam as mãos em cima das enfermidades, já sentiam que se eles ali se aproximassem, poderia aliviar aquelas dores. Mas eles dizem, é lamentável, sermos forçados a constatar que ela também foi fonte de muitos males. Mas isto é uma das consequências do abuso que muitas vezes as pessoas têm feito de seu livre-arbítrio. Porque nós sabemos que nós, num planeta ainda de provas e expiações, não estamos aqui por acaso. Estamos cercados de irmãos que trazem ainda muitos equívocos. Mesmer, considerado pai do magnetismo, Mesmer que foi o grande magnetizador clássico, porque desde a antiguidade o magnetismo sempre existiu, mas Mesmer, o pai do magnetismo, agora já como espírito desencarnado, através de um médium do senhor Albert, na Revista Espírita de 1864, revista de janeiro, ele diz: a vontade tanto desenvolve o fluido animal vem de ânima, não quer dizer o fluido do animal, é o fluido nosso, da nossa alma. Ele desenvolve a vontade, desenvolve o fluido animal, quanto o espiritual. Porque, como todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, diz Mesmer, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Há várias espécies, o magnetismo animal, o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Olha que coisa interessante. Eu até lembro a vocês, semana passada eu falei, hoje eu esqueci de falar, mas muitas coisas que estão sublinhadas ou negritadas foi eu que fiz para destacar o texto. E aqui eu coloquei em negrito quando Mesmer diz que o magnetismo animal, que é o magnetismo do homem, e o magnetismo espiritual, que é o magnetismo do espírito, conforme a ocorrência, o magnetismo espiritual, que é do espírito, ele pode pedir apoio ao primeiro. Então, o espírito se recorre do magnetismo, do magnetizador, para poder auxiliar. Porque como nós temos o nosso... Nós ainda estamos numa atmosfera de fluidos muito densos, e o fluido, o magnetismo espiritual, é mais sutil, é a necessidade, muitas das vezes, do nosso magnetismo, que é mais de acordo com a necessidade daquele que precisa. E Mesmer diz que um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece.
É a prece, é o muito mais poderoso, é um gênero de magnetismo muito mais poderoso. Mas o que é que ele coloca? Essa prece tem que ser de uma alma pura e desinteressada. Essa prece dirigida a Deus, de uma alma pura e desinteressada. Aí é que é difícil encontrarmos no nosso meio uma alma pura e desinteressada. O apóstolo Tiago, ele nos ensina no Tiago 5, versículos 16, quando ele ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e orais pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um coração puro, ela tem grandes resultados, grande eficácia. É o que Tiago quer nos ensinar. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos amigos, chegamos ao final da jornada de hoje e eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa. Muito bom estarmos aqui juntos com vocês. E nós vamos agora passar o exercício agora para a semana que está começando, até a próxima quinta-feira. Mas antes de eu mostrar o exercício, eu gostaria de convidar todos vocês. Nós vamos postar a nossa aula no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Então, mesmo aqueles que nos acompanharam ao vivo, mas depois entrem lá, façam comentários, compartilhem. Vamos movimentar essa grande rede de luz. E vamos postar também no nosso canal do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Mas nós vamos agora passar o nosso exercício da semana. É um exercício simples. Quem quiser anotar, anote, para não esquecer como que será o exercício da semana. Vocês podem continuar realizando o exercício da semana passada, orando por vocês e dando continuidade. Vocês vão orar por uma pessoa conhecida, um parente, alguém que vocês queiram orar. E uma pessoa desconhecida. É uma pessoa desconhecida como? Alguém que vocês viram no noticiário, alguém que vocês souberam que está com alguma enfermidade, alguém que tocou o coração de vocês. Essa pessoa, não conhece vocês, mas vocês tomaram conhecimento dela. Não viram foto, de repente não sabem nem qual é a idade, mas é alguém que vocês tomaram conhecimento, então vocês vão orar. Por uma pessoa conhecida, pode orar em momentos diferentes do dia, não precisa ser junto, orou por uma, orou por outra. Fiquem à vontade. Podem iniciar amanhã, ao acordar, orando por vocês. Mais adiante, podem orar por uma pessoa conhecida, mais tarde por uma desconhecida, do jeito que vocês desejarem e que o tempo permitir. Vão observar como se sentiu. Vão anotar se sentiu diferença de uma para outra,
como foi. Isso é muito importante para nós começarmos a exercitar a nossa sensibilidade, a nossa percepção, o nosso tato magnético, porque nós vamos desenvolvendo com esses exercícios. Mas, para alguém que porventura tiver alguma dúvida ou desejar se comunicar conosco, nós vamos passando agora o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Podem nos mandar mensagens que nós teremos muito prazer em responder. E, aproveitando, para voltar aqui, eu queria falar alguma coisa e acabei me passando. Mas é isso. Fazer a oração, fazer o exercício, enviar alguma mensagem a alguém que desejar, mas nós gostaríamos, antes de fazer também, antes de fazermos a nossa prece, a nossa vibração final, gostaríamos depois que vocês nos dessem o retorno, como que foi a aula, o que vocês sentiram, se acrescentou. É importante termos esse feedback, tá bom? É muito importante termos esse feedback. E nós só podemos dizer muito, 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 muito obrigada por todos que aqui se encontram. Aos benfeitores, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, aos benfeitores, aos amigos espirituais que vêm compartilhar conosco também desse estudo, e aos amigos encarnados, porque sabemos que quando estamos nesse propósito, os benfeitores trazem outros também para irem se preparando para essa jornada, porque no mundo espiritual também tem, no mundo espiritual tem o trabalho realizado, tem também o magnetismo sendo realizado no mundo espiritual, como nós vimos, o magnetismo espiritual. Então, eles vêm também para aprender conosco. Mas, queridos amigos, nós vamos fazer o nosso agradecimento, os nomes que chegaram à nossa casa espírita, aqueles que agora estão conectados conosco e que querem pedir por si próprios, ou por algum ente querido, por algum amigo. É um momento. E nós vamos deixando o nosso coração se expandindo, com vibrações de muito amor e muita paz. Senhor Jesus, Mestre, amigo de todas as horas, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, com a intenção, Senhor, de podermos aprender. Vós que fostes o maior magnetizador do nosso planeta Terra, ajuda-nos, dá-nos a força, a coragem, a fé, a vontade, a disposição de servir no bem, para que possamos ser úteis, Senhor, na Tua obra. O nosso planeta necessita tantas dores, tantas aflições, tantas enfermidades do corpo e da alma. E nós rogamos, Senhor, que possamos contar contigo para nos dar o impulso necessário, para que não desanimemos, para que possamos avançar nesse propósito a cada dia, com esse desejo de sermos trabalhadores dignos da Tua seara. E neste instante, unidos a esses emissários do bem, nós nos colocamos, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos
para os que nos acompanham, necessitados de um reforço maior. Mantenham-se em sintonia, abram seus corações. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos oferecer do nosso magnetismo, para que os benfeitores possam manipular, transubstanciar em medicações, em alívio, em consolo, em cura. E nós vamos vibrando, e nós vamos oferecendo do nosso magnetismo. Os benfeitores amigos vão agora adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, vão agora auxiliando aos nomes que chegaram à nossa casa, de irmãos que encontram-se com Covid, e todos esses que agora nas UTIs estão ali, entubados, que o nosso magnetismo possa potencializar os efeitos de cura dos aparelhos respiradores, do soro, do oxigênio, das medicações, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, que o nosso magnetismo possa ser transubstanciado pelos benfeitores amigos, potencializando os efeitos das alimentações e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E essa falange de luz, utilizando-se do nosso magnetismo, das nossas vibrações, das nossas irradiações, dos nossos melhores pensamentos de muito amor, de muita paz, de muita vontade, de muito desejo, de muita fé, de muita confiança, vão modificando molécula a molécula. E nós vamos entregando na mão desses emissários do bem a continuidade desse trabalho. E nós continuamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E nós vamos dirigindo os nossos pensamentos a esses emissários do bem, para que eles possam trabalhar e que possam auxiliar a cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós vamos realizar um trabalho conjunto com esses trabalhadores amigos. E daremos agora um tempo para podermos juntos trabalhar para beneficiar a cada um que nos vem à nossa mente.
e entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores amigos. E nós vamos sentindo agora uma energia diferenciada percorrendo todo o nosso ser, envolvendo todo o nosso corpo perispiritual e se expandindo para o nosso corpo físico. E nós vamos sentindo célula a célula, molécula a molécula sendo trabalhada de acordo com as nossas necessidades individuais. E nós daremos um tempo para podermos nos conectar a esses emissários do bem, podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Senhor Jesus, benfeitores amigos, anjos guardiães, gratos somos por tudo que recebemos, agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, e pedindo, Senhor, que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom, foi muito bom estarmos juntos. Espero que vocês tenham acompanhado, refletido em cima da importância desse trabalho magnífico, em cima desse trabalho magnífico que foi realizado. Eu acho que não sei, agora fiquei até confusa. Eu até pergunto a vocês se vocês estavam me visualizando, porque tem hora que eu me embaralho aqui um pouco e fiquei até confusa agora se vocês estavam me visualizando ou se eu tinha tirado a imagem. Estava aparecendo? Mas, queridos amigos, espero que a nossa reflexão da noite tenha sido útil, porque assim nós vamos nos preparando para assumirmos esse trabalho magnífico. Jesus conta conosco. Então vamos aproveitar essa oportunidade
E eu aproveito para dizer, eu não sei se eu cumprimentei o Valdeci. Boa noite, Valdeci. Se eu não cumprimentei, seja bem-vindo. Mas, sim, às vezes a pessoa pode pensar, mas eu agora já estou tão idoso, ou eu agora já me dói as costas, ou eu agora. Mas não importa. Quando nos qualificamos, nós temos condições, como André Luiz disse, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E mesmo aquele que, porventura, tenha alguma limitação física de grande gravidade, mas ele pode ser um multiplicador desses ensinamentos. O saber, o aprendizado, nunca é perdido, ao contrário. Então, vamos em frente, com vontade, mesmo se a gente já tiver, às vezes, já com uma certa idade, achando, mas agora não adianta mais. Enquanto estamos aqui, vamos aproveitar. Esses dias eu vi uma pessoa com 100 anos de idade, 100 anos de idade, concluindo o doutorado. 100 anos de idade, concluindo o doutorado. Aproveitando agora esse momento de isolamento social para concluir o doutorado. São exemplos que a gente, enquanto estamos aqui, temos que continuar firmes. É a vontade, é a fé, é o desejo, a força, e nós vamos em frente. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente com cada um. Hoje é quinta-feira, domingo, nós temos o Evangelho no Lar às 20 horas. Aguardo todos vocês. E qualquer dúvida com relação aos exercícios, mandem um zap aqui para o nosso centro. Um beijo, paz a todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês.